Graça e paz, meus irmãos. Quero cumprimentá-los com esta paz que só o Senhor pode nos dar, da qual tanto necessitamos. Nós estamos fazendo uma série de exposições na Epístola de Paulo a Filipenses, e nessa segunda oportunidade eu peço aos irmãos que abram, por favor, no primeiro capítulo. Leremos os versos 12 até o verso 18. Filipenses, capítulo 1, versos 12 ao verso 18. O texto da palavra de Deus diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Oremos. Amado Deus, nós te bendizemos por quem tu és, um Deus infinito em bondade, que nos amou através do teu Filho, naquela cruz, onde ele se expôs como cordeiro para morrer em nosso lugar. Nós temos muitas vezes, Senhor, perplexidade em nosso coração, por tamanho amor que o Senhor tem dispensado por nós, pois insistimos nas inclinações da nossa natureza a viver uma vida de desobediência ao Senhor, desafiando as leis da tua palavra, envergonhando o testemunho de Cristo que um dia professamos com os nossos lábios. Ainda assim, o Senhor insiste em nos amar, insiste em cuidar de nós, insiste em suprir as nossas necessidades. E por isso, Senhor, nos sentimos constrangidos pelo teu amor e te pedimos humildemente que nos acolha na tua presença para vivermos nela por toda a eternidade. E que até o dia de Cristo, o Senhor nos alimente através da tua palavra, mostrando-nos o caminho que devemos seguir, revelando-nos a tua vontade. Pois o que importa para nós, Senhor, mais do que aquilo que o mundo tem para nos oferecer, é de realizar a tua vontade, assim como o teu Filho deu testemunho através da sua própria vida, fazendo aquilo que o Senhor o incumbiu para fazer. Nós rogamos pela unção do teu Espírito, pelo derramamento do poder do teu Espírito sobre nós, para que haja quebrantamento de coração, para que haja, Senhor, ímpeto, disponibilidade, disposição para atender aquilo que a tua palavra tem a nos dizer. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e fortaleça-nos como igreja. Nós rogamos por isto, pois sabemos que é do teu interesse glorificar o teu nome entre todas as nações, pela fiel pregação da tua palavra. E nós aqui nos colocamos diante de ti, dispostos a ouvir a tua voz e a atendê-la. Rogamos-te, pelas misericórdias do Senhor, que ouça a nossa voz e atenda segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, desde o princípio, desde quando Caim se levantou contra Abel, as perseguições contra aqueles que desejam e se dispõem a obedecer à voz do Senhor têm se espalhado em toda a humanidade. Ao longo dos séculos, essa perseguição ela tem insistido. A missão Portas Abertas publicou um relatório com referência no ano de 2021 de que mais de 360 milhões de cristãos sofreram perseguição no ano de 2021. E os principais países onde essa perseguição aconteceu foi a Nigéria e o Afeganistão,
onde ocorreu o maior índice de assassinatos de cristãos por causa da sua fé. E também a China, onde mais locais de cultos cristãos foram fechados. A perseguição contra a igreja é uma realidade. Num princípio do cristianismo, as perseguições, elas foram eventuais e localizadas. Mas depois do incêndio em Roma, em 64 depois de Cristo, Nero passou a perseguir com todo o seu ódio os cristãos que anunciavam crer em Jesus Cristo. Ele passou a oprimi-los e a cometer práticas das mais cruéis com os cristãos, como, por exemplo, usar os seus corpos incendiados no jardim do seu palácio para iluminar durante a noite. E foi exatamente nesse contexto do Império Romano, onde Nero estava governando, que os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados. Este mundo, ele odiou o Filho de Deus, e por essa razão odeia e persegue todos aqueles que o seguem, todos aqueles que professam fé na pessoa do Senhor Jesus. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, segundo o registro do Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 ao verso 20. A perseguição, ela é uma realidade. E no contexto brasileiro, essa perseguição nem sempre é pública, mas, na maioria das vezes, é sutil e ideológica, através de leis e políticas públicas que afrontam a consciência e a moralidade cristã com ameaças e punições por causa da nossa fé. A cada dia que se passa, percebemos menos liberdade para afirmar, segundo as Escrituras, verdades que confrontam os pecados deste mundo. Contudo, o texto que lemos nos ensina que a maturidade é resultado da perseverança e é medida pelo modo como lidamos com as dificuldades persistentes contra as motivações que a palavra de Deus dá a nós como igreja. O texto também nos ensina que devemos aprender a manter o foco da nossa vida além das circunstâncias terrenas, porque o mundo, com todas as suas paixões, passará. E nós aprendemos pelas palavras de testemunho do apóstolo Paulo, que todas essas experiências de oposições, elas passarão. E a mensagem que nós anunciamos é uma mensagem que dirige, que orienta, que aponta para uma realidade sublime e eterna que está diante da igreja. O texto também nos ensina que o avanço do Evangelho, bem como o cumprimento de seus propósitos, segue os planos de Deus, mesmo quando os nossos planos são frustrados. E isso é consolador, pois dificuldades na vida pessoal e ministerial muitas vezes consomem as nossas forças e nos jogam no chão, tentando nos convencer a desistir de tudo e não avançarmos mais. Quantas e quantas vezes nós pensamos em desistir dos propósitos que Deus tem para nós, abandonando a fé e a comunhão com a igreja. O apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas torturas e prisões injustas. Em Filipos, durante a sua segunda viagem missionária, ele foi preso por alguns homens que estavam lucrando com uma jovem possessa de espírito adivinhador. Depois da sua libertação, aqueles homens resolveram prender Paulo e também levá-lo às autoridades com falsas acusações. E a motivação é porque eles estavam perdendo os lucros que antes eles tinham com aquela jovem possessa de espírito adivinhador. E o que aconteceu é que Paulo sofreu muitos açoites com varas e foi mantido preso, segundo o relato de Atos capítulo 16, tanto ele como também Silas, que posteriormente foram salvos, libertados daquela cadeia por causa de uma ação sobrenatural do Senhor. Não apenas esta prisão, em Jerusalém e em Cesareia, Paulo também foi preso por causa de uma mentira que o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e o orador chamado Tértulo, foram ao governador Félix acusar Paulo de ser uma peste. É assim que está ali no texto de Atos, capítulo 24. Paulo estava sendo acusado de ser uma praga, de ser tóxico, de ser um mal na sociedade e de promover sedições entre os judeus espalhados pelo mundo e de ser o principal agitador da seita dos nazarenos contra os romanos. Mesmo não reconhecendo
a culpa de transgressão de Paulo por pregar a respeito de Jesus, o governador Félix resolveu mantê-lo preso por causa de uma motivação política, para não perder apoio dos judeus, é o que nós lemos no próprio texto. Logo em seguida, ele é levado para Roma para ser julgado pelo imperador, onde foi condenado a cumprir uma prisão domiciliar durante 2 anos, e tudo começou com uma mentira em Jerusalém, de que Paulo tinha introduzido um gentio dentro do templo, e isso não era verdade. Ele sofreu torturas e foi preso injustamente. Foi neste período de prisão em Roma que ele escreveu a Epístola aos Filipenses. E o primeiro capítulo se resume em ações de graças, em oração e também em testemunho pessoal do apóstolo, fortalecendo a igreja com a certeza de que, apesar de preso, o evangelho não estava preso, e portanto aquele que tinha começado a boa obra é fiel para cumprir esta obra na vida da igreja. Imagina o apóstolo Paulo, que foi aquele que organizou a igreja, que pregou o evangelho, pouco depois preso, e aqueles irmãos recém-convertidos se sentindo abandonados, sozinhos. Mas aqui Paulo está dizendo que, apesar de preso, o evangelho continua avançando, e aquele que havia começado boa obra da salvação na vida deles era fiel para completar esta obra. E assim o apóstolo Paulo estava consolando e fortalecendo a igreja, não apenas na sua convicção de salvação, mas também na sua missão de pregar o evangelho, através das contribuições que inclusive aquela igreja estava destinando ao seu missionário. Sua confiança estava em Deus, não em si, por isso não se deixou abalar por tudo o que estava acontecendo, a ponto de desistir da sua esperança. Paulo, talvez no lugar dele, muitos de nós estaríamos completamente desestimulados, desanimados, mas ele não se deixou abalar por nenhuma daquelas circunstâncias. E ele vai nos dizer aqui nos versos 12 ao verso 17, que o evangelho avança, apesar das oposições. E por fim, verso 18, ele mostra qual é a motivação final e o motivo da sua alegria. Vamos ver aquilo que ele diz aqui nesses versos 12 até o verso 17, que o evangelho ele avança, apesar das oposições. Eu me lembro, nas vezes que nós tivemos no Peru, não foi apenas uma vez, isso aconteceu várias vezes, em que nas comunidades onde estávamos pregando o evangelho, distribuindo Bíblias, a Igreja Católica anunciava através de um alto-falante naquela comunidade para que não nos recebessem, porque logo quando chegávamos nas comunidades, o assunto corria entre as casas, entre as populações ali. E aí nós tínhamos um trabalho para fazer com as crianças em lugar público, que geralmente dava muitas crianças, e aí eles anunciavam para não nos receber, quando eles não anunciavam missas que eram organizadas de última hora para impedir que as pessoas participassem dos trabalhos que estávamos realizando, onde pregávamos o evangelho. Numa cidade, por exemplo, cidade de Urubamba, que faz parte do Vale Sagrado dos Incas, quando estivemos lá, fomos orientados pela liderança local a fazermos um trabalho muito discreto, porque os Gideões Internacionais haviam passado por lá 2 anos antes e distribuído várias Bíblias para aquelas populações. Havia uma praça, e aí as pessoas saíam dos montes, comunidades quechuas, e se reuniam naquela praça. Era um momento muito oportuno, era estratégico estarmos ali, para pregarmos o evangelho, porque estando ali, nós estaríamos pregando o evangelho para várias comunidades. E a orientação é para que fizéssemos um trabalho muito discreto, porque há 2 anos antes, os Gideões Internacionais passaram por lá, distribuíram as Bíblias, mas depois que eles deixaram a cidade de Urubamba, a Igreja Católica determinou que os moradores que tinham recebido aquela Bíblia levassem as Bíblias para a praça, e em praça pública colocaram fogo naquelas Bíblias, porque considera-se lá no Peru a igreja evangélica, os missionários, como membros de uma seita. Então eles não admitem, principalmente no interior, que se pregue o evangelho, e vimos isso várias vezes. Oposições, elas são uma realidade presente nos nossos dias, mas é tão consolador saber que, apesar das oposições, apesar das lutas, das injustiças muitas vezes que sofremos na missão de pregar o evangelho não pode ser aprisionado, e ele continua ecoando, levando a sua mensagem adiante. É isso que Paulo nos diz nos versos 12 ao verso 17.
a partir das suas próprias experiências, Paulo queria que os crentes aprendessem uma verdade muito importante: não há surpresas ou improvisos da parte de Deus. E ele dá testemunho de que o que parecia ser o silêncio da sua voz com a sua prisão era, na realidade, o clamor da verdade num volume muito mais alto, porque embora os homens possam privar a liberdade de pregação, nunca podem privar a verdade de ser conhecida. Paulo, como o arauto do Evangelho, como o comunicador do Evangelho, o apóstolo de Cristo, estava preso. Parecia ser o fim, parecia que não tinha mais o que falar. Mas o testemunho que Paulo nos traz é de que os homens não podem conter o poder do Evangelho, que é destinado pelo Espírito para a salvação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Era comum prisioneiros domiciliares naquele período serem acorrentados pelo pulso a um soldado, e tudo indica que esta era a condição do apóstolo Paulo, conforme lemos em Atos capítulo 28, verso 16, pois um soldado tinha sido designado para estar com Paulo em todo o tempo. Tudo indica que Paulo estava acorrentado a este soldado, mas ele se via mais prisioneiro de Cristo do que prisioneiro de homens. Veja como Paulo se apresenta no verso 1 do capítulo 1. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. A palavra servo que aparece aqui, no texto grego, significa escravos de Cristo, ou prisioneiros de Cristo, aqueles que estão sem qualquer liberdade de fazer qualquer coisa além de servir o seu Senhor. É assim que ele se apresenta, era assim que ele se via, como servo de Cristo, como escravo de Cristo. Veja que ele diz no verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, ele se via amarrado a Cristo, não a um soldado romano que o pudesse impedir de anunciar as verdades do Senhor. Por essa razão, em um esforço de silenciar a verdade, as autoridades prenderam aquele que a pronunciou, mas o plano não funcionou e o Evangelho continuou avançando. É o que nós lemos no verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Estava claro que para os soldados que Paulo ele não era um prisioneiro comum. Ele era altamente educado, não violento, e que não teria cometido crime algum. A notícia teria se espalhado por toda a guarda. É óbvio que toda a guarda pretoriana, essa guarda de elite, especializada nas mais diversas e complexas batalhas, que geralmente estavam guardando o palácio, o imperador, prédios do governo, prédios importantes do governo. É claro que toda a guarda pretoriana não estava em torno do apóstolo Paulo, mas é que o assunto, a partir dos talvez um ou pouquíssimos soldados que estavam guardando Paulo, correu entre a guarda pretoriana a respeito de quem era este homem. E assim, estar na prisão para Paulo foi uma oportunidade de servir a Cristo e fazer com que o Evangelho fosse divulgado mesmo entre os guardas pretorianos. Também diz o texto que não apenas toda a guarda pretoriana, mas todos os demais, visto que muitos interessados pelo Evangelho procuraram o apóstolo Paulo e ali ouviram a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 28, versos 30 ao verso 31, nós lemos: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, era uma prisão domiciliar, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, anunciava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo preso, ele não deixou de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E no verso 14, lemos que havia uma outra audiência, um terceiro público que estava sendo alcançado, apesar do apóstolo preso. A maioria dos irmãos foram estimulados a pregar a palavra de Deus. Se por um instante prender o apóstolo Paulo significava interromper o avanço do cristianismo naqueles dias, na verdade,
tudo isso, segundo os propósitos soberanos de Deus, contribuiu para que o Evangelho avançasse ainda mais, ainda mais. Contudo, as motivações foram diferentes. E aqui Paulo se refere, a partir do verso 15, sobre esta maioria de irmãos que estavam estimulados a pregar a palavra de Deus. Mas esse estímulo foi causado por motivações diferentes. Por causa do sucesso do Evangelho, um grupo passou a pregar por inveja e contendas. É o que nós lemos na parte B do verso 15. Promovendo discórdia e malícia. Verso 17, parte B. Aumentando as aflições de Paulo na prisão. Certamente, o que estes irmãos estavam fazendo era tentar obter vantagens no meio da crise. É incrível como, quando as coisas estão ruins, aparecem oportunistas querendo tirar vantagens daquela situação. E não estava sendo diferente naquele contexto. Paulo estava preso. Mas, infelizmente, alguns irmãos viram a oportunidade de tirar vantagem, certamente tentando transferir para si mesmos o crédito do progresso do Evangelho. Como se Paulo estava preso porque ele não estava fazendo o trabalho corretamente. Mas olhem para nós, estamos fazendo o trabalho corretamente. Nós merecemos a dignidade das honras, nós merecemos o reconhecimento público, porque Paulo estava errado, e é por isso que ele está pagando esse preço. Talvez Paulo esteja preso por causa de algum pecado. E eles estavam tentando tirar vantagem daquela situação, atribuindo a Paulo palavras que na verdade estavam lhe causando, segundo aquilo que nós lemos aqui, até mesmo o interesse de provocar, suscitar tribulação às suas cadeias, final do verso 17. Alguns irmãos tentaram tirar vantagem insinceramente, e a palavra grega que aparece aqui são duas, para insinceramente, que é oxhagnos, ox, que é não, e hagnos, santo, ou seja, aquilo que é impuro, malicioso. Tramaram, eles foram maliciosos, tentando tirar vantagem de um momento de crise que Paulo estava sofrendo. Mas outro grupo, de boa vontade, sem ambição egoísta como motivo, mas por amor, conforme lemos na parte B do verso 15 e verso 16, sabendo que Paulo estava preso por causa de sua defesa do Evangelho, pregava com mais assombro, com mais ousadia, aquilo que de Paulo eles tinham ouvido a respeito de Cristo. Dois grupos se dispersam, um por inveja e porfia, causando contendas, discórdias e tentando insinceramente obter vantagem no meio de uma crise. Outros de boa vontade e por amor, anunciando a palavra do Senhor. Ou seja, a prisão do apóstolo Paulo desencadeou várias ações por parte da igreja, e todas essas ações estavam relacionadas com a pregação do Evangelho. Nada pôde impedir o avanço do Evangelho, e é isso que Paulo demonstra no verso 18 para nós. No verso 18, o apóstolo diz: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Se um grupo estava insinceramente pregando o Evangelho por inveja, Paulo está dizendo: o que importa? Se eles tentam tirar vantagem dessa situação, tentando suscitar tribulações às minhas cadeias, o que importa não sou eu, não são os meus interesses, não é a minha honra, não é a minha credibilidade pública. Aliás, eu estou preso injustamente, e o que eu posso fazer diante de tal situação? Nada. Mas Paulo está dizendo que o mais importante não é o seu interesse pessoal, não são as suas ambições na vida terrena. Paulo está dizendo que o mais importante não é ele, mas é Cristo, e Cristo anunciado, Cristo conhecido. Afinal de contas, foi Cristo que nos resgatou das trevas, foi por meio de Cristo que Deus iniciou a boa obra da salvação, e Ele, sendo fiel, haverá de completar. E Paulo está se regozijando porque, embora preso, por causa da sua cadeia, por causa da sua prisão, da sua privação, irmãos estavam estimulados, seja por pretexto, como ele diz, seja quer por pretexto, quer por verdade,
O Evangelho estava sendo anunciado, Cristo estava sendo anunciado. E é isso que mais importa, e é isso que mais deve importar para mim, e é isso que mais deve importar para você, mesmo quando muitas vezes temos que sofrer privações. O que importava para Paulo, e deve importar para nós, é que Cristo seja anunciado segundo as Escrituras. Embora as motivações tivessem sido diferentes, o conteúdo da pregação era o mesmo para ambos os grupos, pois ambos estavam pregando a Cristo, não outro evangelho, senão Paulo não teria se regozijado com o fato de alguns irmãos, por inveja e porfia, estarem anunciando Cristo. A questão que os dois estavam anunciando a mesma mensagem, mas aquilo que é oculto aos olhos dos homens era motivação errada de uma parte, enquanto de outra parte estava bem motivado. Mas Paulo não está preocupado com essas motivações. Para ele, numa visão mais pragmática, o resultado final era o que estava contando. E ambos estavam anunciando a Cristo, e era isso que deveria importar para toda a igreja. Quero terminar esta mensagem fazendo algumas considerações para todos nós. Em primeiro lugar, reconheçamos a mão de Deus em nossas circunstâncias, porque através dessas circunstâncias da nossa vida, Deus nos faz amadurecer, e Ele usa muitas vezes as dificuldades que são impostas, que a vida impõe sobre nós, e elas são poderosas para revelar quão comprometidos com o Senhor estamos em relação aos nossos interesses paralelos, para sermos corrigidos. Deus usa certas circunstâncias de dificuldades da nossa vida justamente para nos fazer enxergar a realidade do nosso coração. Parece que quando todas as coisas estão caminhando bem, nós perdemos a noção da direção que estamos percorrendo. Mas quando Deus permite que oposições, que prejuízos, que injustiças, que opressões ocorram contra nós como igreja, nós somos capacitados a enxergar a relação verdadeira que temos com o Evangelho que nós professamos com os nossos lábios. Existem períodos da nossa vida em que problemas surgem, e esses problemas revelam o quanto nós amamos o Senhor, se nós de fato estamos comprometidos com Ele ou não. Então, independente das circunstâncias, é preciso reconhecer que Deus, Ele está agindo nas circunstâncias da nossa vida, e Ele está interessado em revelar a sua vontade para nós, independente delas. Em segundo lugar, entendamos que sempre haverá oposições, de todos os tipos e em todos os lugares. Não há lugar na face da terra onde podemos ir e não sermos acusados pela nossa consciência diante do Senhor. Davi que o diga no Salmo 32, no Salmo 31, no Salmo 38, Davi que o diga: não há lugar onde podemos colocar os nossos pés, onde nós não haveremos de enfrentar dificuldades, onde nós não haveremos de enfrentar lutas, porque sempre existirão, sempre existirão. E Deus usa essas dificuldades, meus amados irmãos, para moldar as nossas emoções e nos fazer amadurecer quanto à percepção e à consciência de que nós dependemos de Deus muito mais do que nós imaginamos. Portanto, preguemos o Evangelho, quer oportuno, quer não. Dias atrás, chamei um prestador de serviço lá em casa para fazer um serviço, e enquanto eles estavam trabalhando, eu encostei junto deles, e eles trabalhando e eu falando do Evangelho. E fui falando do Evangelho, eles trabalhando, fizeram um serviço muito bem feito, e eu falando do Evangelho. Quando eles terminaram, eles me pediram para que eu orasse por eles. E lá na garagem de casa, comecei a orar por eles, eles imediatamente se ajoelharam, estenderam as suas mãos e começaram a concordar com as orações. Uma circunstância corriqueira, trivial. Prestadores de serviço foram chegar em casa, tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Colocou os pés dentro de casa, tem que ouvir o Evangelho, tem que ouvir a respeito de Jesus Cristo.
Onde nós estamos é o lugar que Deus deseja que frutifiquemos quanto ao testemunho de Cristo. Paulo livre, pregava o Evangelho. Paulo preso, pregava o Evangelho. Mesmo acorrentado a um soldado, ele deu testemunho do Evangelho. E todos que o procuraram tiveram oportunidade de também ouvir o Evangelho, e da cadeia escreveu uma carta, uma epístola, e a remeteu para a igreja de Filipos, tendo a oportunidade de consolar aqueles irmãos. Hoje nós temos redes sociais, temos o WhatsApp, hoje nós temos vários recursos, e todos esses recursos precisam ser consagrados à missão de anunciar que Cristo está vivo e que Ele está para voltar. Pregue o Evangelho, quer oportuno, quer não. Por fim, alegremos-nos sempre pela exaltação de Cristo, mesmo quando humilhados. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. A situação de humilhação do apóstolo Paulo não serviu para tirar dele a motivação e a alegria de servir ao Senhor. Veja como ele diz no verso 18: mas também com isto me regozijo, me alegro. Sim, sempre me regozijarei. Ele estava sendo injustiçado, estava com a sua liberdade privada, tendo que pagar pela sua prisão domiciliar, mas ele estava dizendo sobre uma alegria no seu coração que este mundo não conhece. Alegria esta que ele experimentou junto com Silas na prisão na cidade de Filipos, quando o jugo estava sobre ele, quando os grilhões o prendiam, ele orava e cantava junto com Silas naquela prisão, e soberanamente Deus abriu aquela prisão e o anjo o tirou de dentro dela. Mesmo acorrentado, mesmo preso, ele não deixou de se alegrar na presença do Senhor, porque, meus irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria não é uma alegria circunstancial, essa alegria não é resultado de conquistas passageiras nessa vida terrena. Essa é uma alegria que vem do alto, é uma alegria que transcende nossas situações e nossos ambientes de conforto e até mesmo de crises das mais variadas. Essa é uma alegria fundamental, que é resultado da obra de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Ora, se já temos a salvação em Cristo Jesus e por Ele temos a garantia da vida eterna, o que pode roubar de nós a alegria como esta? Não há alegria maior do que esta, de saber que Deus em Cristo Jesus nos amou, nos deu tão grande salvação, e ver essa mensagem sendo anunciada entre todas as nações, percorrendo todas as pessoas em nossa volta, vizinhos, do outro lado da rua, do lado do apartamento, hall de entrada no prédio, nas ruas, no supermercado, conversando com pessoas que nos abordam por aí. Anunciar a Cristo é um privilégio, é uma honra, e que deve encher o nosso coração de alegria. A nossa vida deve ser marcada, caracterizada pelo compromisso de anunciar Cristo, pois aquele que começou a boa obra em nós e haverá de completar, meus irmãos, é fiel também para salvar aqueles que estão próximos a nós e que, pela graça do Senhor, podem experimentar essa alegria que hoje está também em nossos corações. Paulo enfrentou a oposição de fora e dentro da igreja, como nós vimos aqui, mas isso não o dissuadiu ou o distraiu de cumprir o chamado de Deus. Apesar de tudo, Cristo estava sendo pregado, o que lhe trouxe maior alegria para continuar. Tudo indica que os amigos de Paulo, seus irmãos em Filipos, estavam aparentemente muito preocupados com ele, pensando que estava desanimado e que o plano de Deus havia sido frustrado. Mas ele, como diz no verso 12, no início do verso 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, quero ainda, irmãos, fazê-los lembrar, quero ainda, irmãos, fazê-los conhecer pela experiência, que tudo o que estava acontecendo estava obedecendo exatamente aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo lhe disse pouco antes de ser levado para Roma. Pouco antes de ser levado para Roma, nós lemos em Atos capítulo 23, verso 11, as palavras de Jesus a Paulo:
Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Paulo estava sendo levado para Roma para ser preso, porque na prisão Deus tinha o propósito de tornar o seu filho exaltado naquela cidade. E isso estava acontecendo segundo os planos soberanos de Deus. Às vezes parece que tudo está perdido para nós, mas para o Senhor não há surpresas nem improvisos, apenas cumprimento dos seus eternos propósitos. Portanto, mesmo quando as circunstâncias da nossa vida não sugerem oportunidade para que o Evangelho seja pregado, preguemos o Evangelho, pois aquele que começou boa obra é fiel para cumpri-la. Vamos orar?